É por isso nossa convidada a doutora Mónica Mesquita, médica especialista em medicina interna com diferenciação em hepatologia no Grupo Trofa Saúde, Hospital de Vila Real. Obrigada, Sra. Doutora, por estar connosco. Obrigada. É um gosto recebê-la. Obrigada pela sua ajuda aos nossos telespectadores. Sra. Doutora, por que motivo falar sobre doenças do fígado? Olá, muito boa tarde a todos. Antes de mais, também agradecer o vosso convite e a oportunidade de também estar aqui a partilhar também convosco aquela que é a minha arte e aquilo que eu gosto de me dedicar. É muito importante hoje em dia falarmos sobre doenças do fígado, porque a prevalência das mesmas está de facto a aumentar muito e está associada a grandes comorbilidades, também a uma maior mortalidade da nossa população, mas acima de tudo a uma perda da qualidade de vida e de anos de vida de qualidade. E está eminentemente relacionado este aumento também com a alteração dos hábitos e do estilo de vida da população. Nós, hoje em dia temos uma prevalência de doenças no fígado elevadíssima, muitas das quais ainda por diagnosticar, mas, por exemplo, doenças como aquele vulgo que nós conhecemos como o fígado gordo, têm uma prevalência superior a 30% na população que é diagnosticada, fora aqueles que ficam por diagnosticar. E acabamos por não prestar a devida atenção a esse tipo de patologias e depois isso pode ter consequências futuras gravosas, tanto na quantidade como, acima de tudo, na qualidade de vida dos doentes. Claro, portanto, falamos para uma grande fatia da população e muitas pessoas lá em casa, neste momento, poderão estar a rever-se, então, naquilo que aqui vamos abordar ao longo dos próximos minutos. Quais são as consequências a nível pessoal e coletivo também? A nível pessoal, como disse, nós sabemos que a principal causa de morte em Portugal são as chamadas doenças cerebrovasculares e cardiovasculares, mortes e perda de qualidade de vida por AVCs, por infartos, tudo relacionado, por exemplo, com o risco vascular, com fatores de risco vascular, como o colesterol, a diabetes, a hipertensão arterial. E nós sabemos agora que o fígado gordo, não necessariamente relacionado com o álcool, está associado a uma maior prevalência também dessas doenças que promovem o risco vascular e que estes doentes muitas vezes faz tudo parte de um espectro da mesma doença e que estes doentes têm efetivamente maior risco de ter eventos vasculares, isto relacionado com manifestações extrahepáticas, digamos assim, e depois na parte mesmo do fígado. Sabemos que os doentes podem evoluir para doenças do fígado mais gravosas, nomeadamente a cirrose, que pode ser ou não associada ao álcool, também pode estar associada a fígado gordo, sem necessariamente haver álcool à mistura, e que, por si só, a cirrose acrescenta risco de cancro do fígado. Mesmo sem cancro do fígado, as pessoas com fígado gordo têm um risco aumentado de apresentar, mesmo sem cirrose, as pessoas têm um risco aumentado de apresentar cancro do fígado, que pode ser letal, e depois as próprias manifestações mais tardias da própria cirrose, que podem incluir uma acumulação de líquidos, por exemplo, na barriga, no pulmão, com necessidade de ser drenados, com os sintomas que lhe vêm associados, muitas infecções, alguns sintomas cognitivos, como lentificação, desorientação, icterícia, que é conhecido pela população como ficar com a pele e com os olhos amarelos, e eventualmente a própria insuficiência hepática, e nós sem fígado também não sobrevivemos e, portanto, reduz muito o facto de entrarmos num estadio de cirrose, reduz muito a esperança média de vida e depois também condiciona um recurso aos hospitais, seja aos serviços de urgência, como aos internamentos, como a consultas, muito grande, com a perda de qualidade de vida que lhe é inerente, muitas vezes com realização de procedimentos invasivos, que podem até ser dolorosos para os doentes. Claro. E quem são as pessoas que estão em risco de apresentar doença do fígado, seja fígado gordo ou doença por excesso, consumo de álcool, Sra. Doutora? Ora, nós temos na nossa população imensos doentes em risco e essencialmente é importante para o médico conseguir identificar os doentes que têm risco aumentado para depois fazer um rastreio adequado destas doenças, e é também depois importante para os doentes saber aquilo que devem fazer
para prevenir o aparecimento dessas doenças. Digamos que, se separarmos estas duas entidades, o fígado gordo não alcoólico, que atualmente na comunidade científica não se denomina assim, mas vou chamá-lo assim também para ser mais perceptível para a população, mas temos o fígado gordo não alcoólico e depois temos a doença hepática relacionada com o álcool. Se pegarmos no fígado gordo não alcoólico, aquilo que são os principais fatores de risco na população são a obesidade, o excesso de peso e a obesidade, ou seja, IMCs acima de 25 e entre 25 a 30, estamos no excesso de peso, acima de 30 estamos na obesidade, que aumenta muito o risco das pessoas apresentarem fígado gordo, essencialmente obesidade e diabetes. Esses são os dois principais fatores. Depois, outras doenças que condicionam o aumento de risco são o colesterol, triglicerídeos, a hipertensão arterial. Todos os homens acima de 50 anos apresentam um risco mais elevado, as mulheres pós-menopáusicas, pessoas que apresentem outras doenças que venham também como consequência dos fatores de risco vascular, nomeadamente as pessoas com apneia do sono. Neste tipo de população que apresenta estas características, está indicado estarmos mais atentos, fazermos o rastreio, mas até mesmo essa própria população pode e deve saber aquilo que são os cuidados a ter. Já na questão do fígado gordo, da doença hepática associada ao álcool. Curiosamente, pronto, nós somos uma população em que tradicionalmente, também porque somos produtores de vinho de qualidade, tradicionalmente temos uns padrões de consumo de álcool que culturalmente são um bocadinho mais, são elevados comparativamente àquilo que está descrito na literatura, embora os valores limite que estejam descritos na literatura sejam um bocadinho variáveis, claro. Mas para termos alguma noção, aquilo que está preconizado como um consumo moderado, que já pode ter algumas implicações na parte da saúde hepática. Para a mulher são os 20 gramas de álcool por dia e para o homem são os 30 gramas de álcool por dia. Ora, comparando isto com coisas do nosso dia-a-dia, um copo de vinho tem cerca de 12 gramas de álcool, ou seja, a mulher atinge facilmente isso, nem com o segundo copo, o homem com 2,5 copos de vinho já atinge aquilo que é o mínimo ou o máximo considerado como não tendo o risco de causar em pessoas saudáveis doença hepática. Claro que nos doentes que já apresentam doenças no fígado, então aí poder-se-á justificar mesmo recomendar a cessação alcoólica total. E quem faz o diagnóstico e seguimento destes doentes? É assim, os médicos, é muito importante haver uma articulação com os cuidados de saúde primários relativamente à sensibilização para o rastreio, porque não está indicado fazer um rastreio a toda a população de forma generalizada, mas está indicado estarmos atentos àquilo que são estes fatores de risco, estas características, e nestes doentes, particularmente, fazermos rastreios tanto analíticos como imagiológicos, por exemplo, as ecografias abdominais, bem como uma boa história clínica, um bom exame objetivo, e os médicos de primeira linha são, sem dúvida, os médicos de medicina geral e familiar. E o que é facto é que muitos doentes nos chegam também por aconselhamento ou indicação dos seus médicos de família, porque eles próprios acabam por identificar estes fatores de risco, proceder à realização de exames complementares de diagnóstico e, eventualmente, haver alguma alteração que justifique a referenciação à consulta hospitalar. Os doentes, e muitas vezes até de patologias que podem ser diagnosticadas por eles, depois seguidas em contexto hospitalar, ou às vezes alterações que podem não estar ainda sistematizadas, mas que o médico sabe identificar que não segue o padrão normal expectável. Muitas vezes temos também doentes que recorrem à consulta especializada de hepatologia diretamente ao hospital, porque eles próprios também já têm alguma sensibilização no sentido de fatores de risco, e há muita gente, quem não conhece alguém que diga que até já fez uma ecografia e que tem fígado gordo na ecografia, e muitas vezes esses doentes também acabam, e bem, por recorrer diretamente à consulta hospitalar especializada. Para a população em geral, para todos nós, quais são os sinais e sintomas de alerta? Assim, sinais e sintomas de alerta são, do ponto de vista
de outras doenças, haver um descontrole de outras doenças, se tivermos, como disse, colesterol, diabetes, hipertensão, excesso de peso, só isso deve-nos servir de sinal de alerta para que alguma coisa no nosso fígado possa estar mal. Isto são, digamos assim, as coisas que podem levantar a possibilidade de irmos ao médico para fazermos o rastreio. No caso de pessoas que já tenham doença estabelecida, o fígado tem uma particularidade que não dá sintomas até uma fase muito tardia, o que acaba por ser deletério, porque as pessoas normalmente, quando se apresentam porque têm sintomas, já se apresentam numa fase avançada da sua doença. E esses sintomas são a descoloração da pele, uma coloração mais amarelada da pele, pode haver alguns sintomas neurocognitivos, como lentificação, tremores, insónia, que é muito comum, que as pessoas depois acabam por desvalorizar, aumentos do perímetro abdominal, que estão relacionados depois com a acumulação de líquidos. Por exemplo, as pessoas, se observarem ao espelho, conseguem ver alguns estigmas de doença hepática crónica avançada, nomeadamente o aparecimento de veias na região abdominal muito marcadas, alguma rarefação pilosa, principalmente mais nos homens, ou o crescimento das mamas nos homens, mesmo que a gente chama de ginecomastia. Muitas vezes aquelas pessoas que apresentam consumos abusivos de álcool apresentam também alguns estigmas na face, nomeadamente uma vermelhidão malar que é muito característica. E pronto. Sinais que nos podem indicar. Sinais que nos podem indicar, e mesmo não só ao doente, porque o doente muitas vezes, vendo-se todos os dias, acaba por não notar e desvalorizar, não notar, porque são mudanças subtis, mas para quem está à volta do doente, muitas vezes são essas pessoas que acabam por levantar o alerta, porque se apercebem de que a pessoa não está bem. A própria alteração de comportamentos, por exemplo, nas pessoas que sofrem de perturbações do uso do álcool, que têm uma dependência da substância, a maior parte das vezes os conviventes, os familiares e amigos dessa pessoa apercebem-se por causa das próprias manifestações deletérias daquilo que chamamos as intoxicações alcoólicas, dos abusos. E essas pessoas necessariamente são pessoas que devem fazer sistematização e rastreio da doença hepática para podermos travar o processo, porque uma vez instalada, a doença hepática é crónica e, portanto, há melhorias, com certeza, e quanto mais cedo aparecerem, melhor. Mais facilmente conseguimos até estabilizar o doente, mas depois há uma fase do processo em que a regressão da doença já se torna muito, muito difícil e, portanto, temos que lidar com as consequências dela. E para que isso aconteça, para travar essa evolução e atuar até antes, que tratamentos disponíveis é que temos? Essencialmente, e como isto no fígado ainda é muito recente, porque, apesar de tudo, os estudos do fígado sempre foram um bocadinho, dentro da medicina, sempre foram... sempre surgiram muito tardiamente comparativamente ao estudo de outros órgãos, também porque há algum estigma relativamente à parte do álcool, mesmo dentro da comunidade científica, houve algum estigma em iniciar o estudo destas doenças, mas essencialmente os tratamentos que temos são dirigidos depois à fase tardia da doença e nós queremos evitar isso. E, portanto, aquilo que eu recomendo e que está recomendado é que a população adote estratégias de prevenção que servem não só como prevenção inicial, como depois também como o próprio tratamento inicial das doenças, que são manter um estilo de vida saudável e equilibrado, com uma dieta mediterrânica, que nós temos disponível e somos um país rico em produtos saudáveis, de gorduras saudáveis, uma dieta pobre em gorduras processadas, em açúcares, uma dieta pobre em álcool. A nossa dieta mediterrânea nossa dieta, é uma boa herança, exatamente. Não é?
o controlo restritivo, muito estrito, dos fatores de risco vascular, e isso implica muito também o envolvimento dos médicos de família. A diabetes deve estar nos valores-alvo, o colesterol nos valores-alvo, a prática de exercício físico pelo menos 3 vezes por semana e a abstinência no consumo de álcool, ou pelo menos a sua redução para um valor que não seja deletério para aquele fígado. E, essencialmente, esse é o tratamento que vai fazer a diferença. Tudo o que nós podemos fazer depois é otimizar e dar uma ajuda, mas o principal tratamento depende muito do doente, e esse é que tem realmente um impacto prognóstico inicial muito importante. Um compromisso muito importante. Sim. E para terminar, Sra. Doutora, quem é que deve recorrer à consulta externa hospitalar de hepatologia? Ora, todos os doentes que assim forem indicados por outra especialidade hospitalar, seja a medicina geral e familiar, seja um outro médico de outra especialidade que tem competências para identificar patologias hepáticas e para dizer este doente precisa de ser visto por um hepatologista, e indica ao doente que recorra à consulta, mas também os doentes, eles próprios, os utentes que tenham que apresentem alguns dos fatores de risco que eu enumerei, principalmente hoje em dia o excesso de peso, a obesidade e os fatores de risco vascular, e doentes que apresentem consumos um bocadinho acima daquilo que está preconizado, mas também não esquecer outras doenças mais raras, doentes que tenham história familiar de doença hepática, que tenham vários familiares, sejam de primeiro ou de segundo grau, com doença hepática, muitas vezes têm eles próprios alguma suscetibilidade, dependendo da doença, e faz sentido recorrerem à consulta para esclarecimento. E qualquer alteração analítica que advenha e que esteja no âmbito das análises do fígado deve motivar uma ida à consulta externa, bem como alguma alteração imagiológica, a maior parte das vezes na ecografia, deve indicar o doente para recorrer à consulta. E ficamos por aqui, Sra. Doutora. Muito obrigada por esta ajuda e este contributo.